Olá, hoje dando continuidade às aulas, vamos estudar sobre a matéria, e a atomística. Então vamos lá. Então a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, certo? E possui massa. Então, de maneira simples, a matéria é tudo aquilo que tem existência física, ou seja, algo real. Então, a água, a terra, o ar são exemplos de matéria. E muito ao contrário do que as pessoas pensam, a matéria ela não se apresenta somente de forma sólida, mas também pode se apresentar na forma líquida e gasosa, como eu falei anteriormente. Então, do que é feita a matéria, Ela é constituída basicamente por átomos, e o átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico. Falando agora sobre a história, e os modelos atômicos que surgiram ao passar dos anos, com o desenrolar da história, vários cientistas e estudiosos tentaram definir o que era o átomo, Isso com relação à sua forma, origem, e com isso diversas teorias sobre a constituição física surgiram, que nós chamamos de modelo atômico. Então, com a evolução desses modelos, que ocorreu a partir do avanço tecnológico e dos experimentos realizados por alguns cientistas, como Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, os modelos atômicos nos trouxeram algumas ideias de como seria formada a estrutura do átomo. Então, esses cientistas, eles apresentaram, tentaram compreender melhor o átomo e a sua composição. Então, visto que não é possível visualizar um átomo isoladamente, os cientistas, com o passar dos anos, criaram modelos atômicos, ou seja, imagens que serviam para explicar a constituição, as propriedades e o comportamento dos átomos. Os primeiros que imaginaram o átomo, já existiam ideias de que havia uma partícula pequena, surgiram aproximadamente há 450 anos antes de Cristo, como por exemplo Demócrito, E, segundo ele, tudo seria formado por uma minúscula partícula indivisível. E daí, inclusive, a origem do nome átomo, que vem do grego a, que significa não, e tomo, que significa partes. No entanto, essas ideias, na época, não puderam ser comprovadas, então, constituindo apenas como hipótese. Mas, assim como outras teorias tomaram o seu lugar, o pensamento de que tudo seria composto por átomos ficou esquecido por vários anos, boa parte da história da humanidade. Mas, com o passar dos anos e com o avanço tecnológico, os cientistas passaram a realizar vários testes experimentais cada vez mais precisos, e com isso, não só se descobriu que tudo era realmente formado por essas minúsculas partículas, mas também foi possível entender cada vez mais sobre a estrutura atômica. Dentre esses modelos, temos o modelo atômico de Dalton, que em 1903, Dalton retomou as ideias sobre a estrutura do átomo, sobre o átomo, e propôs que a matéria é formada por átomos e que as partículas, essas partículas minúsculas, eram maciças, esféricas e indivisíveis. E esse modelo fazia uma analogia à estrutura de uma bola de bilhar. Então, todos os átomos teriam essa estrutura de bola de bilhar maciça, esférica, diferenciando-se somente pela sua massa, o tamanho e as propriedades para formar os elementos químicos diferentes. Depois de vários anos, surgiu um novo modelo atômico, que é o de Thomson. Ele realizou um experimento, onde ele colocava gases em pressão altíssima e submetia esses gases a altas voltagens, E aí ele descobriu que existiam partículas negativas, que faziam parte da matéria. Então, isso significa
que o modelo de Dalton estava errado porque o átomo seria divisível, tendo em vista que ele teria partículas ainda menores negativas chamadas de elétron. Então, visto que o átomo é neutro, ele supôs que cargas positivas também deveriam existir. Assim, então, em 1898, ele propôs que o átomo é constituído de uma partícula esférica de carga positiva, não maciça, incrustada de elétrons, de modo que a sua carga elétrica total é nula. E nós chamamos esse modelo, que ele propôs, de pudim ou bolo de passas, Então, de acordo com o modelo que ele propôs, essa estrutura do átomo, parecia um pudim com passas. Já em 1911, um cientista neozelandês, Rutherford, realizou um experimento em que ele bombardeou uma lâmina de ouro com partículas alfas, emitidas por uma amostra de um material radioativo, polônio, que ficava dentro de um bloco de chumbo e com um pequeno orifício pelo qual as partículas passavam. Então, por meio dos resultados que esse experimento que ele fez, ele percebeu que, na verdade, os átomos não seriam maciços como propôs o modelo de Dalton e Thomson. Então, ele propôs que o átomo é descontínuo e é formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é denso e tem a carga positiva, ou seja, é constituída por prótons. E a eletrosfera é uma grande região vazia onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, o que fazia aí uma analogia ao nosso sistema solar. Alguns anos depois, temos o modelo atômico Rutherford e Bohr, Esse modelo ele recebeu esse nome porque lá em 1913 o cientista Niels Bohr propôs um modelo que se baseou no de Rutherford, apenas aprimorando o que ele já tinha feito. Então, os seus princípios diz o seguinte, que o elétron ele se move em órbita circular e cada órbita apresenta uma energia bem definida e constante, que ele chamou de nível de energia, para cada elétron de um átomo. Então, essas camadas eletrônicas ou nível de energia passaram a ser representadas por letras K, L, M, N e assim sucessivamente, no sentido da camada mais próxima ao núcleo para a mais externa. Por fim, em 1932, o cientista Chadwick descobriu uma terceira partícula subatômica, que seria o nêutron. Então, dessa forma, o modelo de Rutherford passou a ter os nêutrons no núcleo junto com os prótons. Então, a estrutura da eletrosfera é formada pelos elétrons e o núcleo pelo próton e pelo nêutron. Então é isso, até a próxima aula.